Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Ricos levam à degradação ambiental. Esse artigo, no caso, tendo sido escrito no dia 13/11/2020 para o site Ciência e Clima. Achei, no caso, esse artigo pela agência de notícias anarquistas, só que eles estavam endereçando esse daqui como sendo fonte do artigo, e dessa vez o site está online, o site não está fora do ar. Então, por isso que estou lendo aqui pela fonte original do artigo. Começar logo a leitura, sem mais delongas. As pessoas mais ricas do mundo são as grandes responsáveis pela maioria dos impactos ambientais, como a perda de biodiversidade ou aqueles provocados pelo aquecimento global. Sem reformas que abordem a questão da afluência, não será possível alcançar condições ambientais mais seguras e sustentáveis, alertou o artigo publicado no jornal Nature Communications. A atividade humana tem provocado tendências de grave degradação ambiental, que modificam os ecossistemas do planeta. As sociedades modernas falharam ao não implantarem soluções duradouras e efetivas para os problemas ambientais. A degradação ambiental se tornou um risco existencial aos sistemas naturais e econômicos. Por trás dessa tendência insustentável estaria uma população mundial, o crescimento econômico e a afluência. No entanto, o artigo ressalta que ainda não havia sido claramente identificado o principal fator responsável pela exploração irracional dos recursos naturais: consumo excessivo. Os pesquisadores realizaram uma revisão de literatura científica em busca de evidências sobre o fator mais determinante por trás de impactos ambientais e sociais. Utilizou-se como foco os estudos com abordagem holística, que associavam o consumo aos impactos da cadeia de produção e distribuição, independentemente de onde estes ocorriam. Identificou-se na literatura evidências uma relação proporcional entre consumo e impactos ambientais e sociais. O consumo se mostrou o principal fator associado aos impactos em todo o mundo, superando em grande medida outras variáveis, como, por exemplo, demografia, idade ou moradia. A proporcionalidade observada entre o consumo e os impactos diminui um pouco com o aumento da renda. Contudo, somente a intensidade do impacto do consumo registra queda, enquanto que os impactos absolutos sobem conforme cresce a renda e o consumo. A maioria da literatura consultada aponta para dois elementos ligados aos impactos sociais e ambientais: as mudanças tecnológicas e o consumo per capita. A tecnologia tem o potencial de retardar os impactos, o consumo per capita de acelerar. Avaliações de tendências temporais revelam que o crescimento do consumo ultrapassou muito os efeitos positivos introduzidos por mudanças tecnológicas nas últimas décadas. Dessa forma, ganhos trazidos pela tecnologia foram reduzidos ou cancelados pelo aumento do consumo, com os impactos continuando a se agravar. Super ricos com super impactos. Para reverter a deterioração dos sistemas naturais e sociais, deve-se dissociar rapidamente a atividade econômica dos impactos negativos. E mesmo que países ricos do hemisfério norte tenham apresentado melhoras nesse sentido, o artigo aponta que, no futuro próximo, eles não conseguirão cumprir essa meta. A renda está fortemente ligada ao consumo. Este, por sua vez, está ligado a impactos negativos. As grandes desigualdades de renda provocam igualmente grandes desigualdades de impacto. Estima-se que os 10% mais ricos do mundo respondem por 25% a 43% do impacto ambiental.
Os 10% mais pobres, uma parcela muitas vezes maior da população mundial, estariam ligados a somente cerca de 3% a 5% dos impactos. Não se trata apenas de diferenciar entre países ricos e pobres. Inclui também o segmento mais rico dentro de cada país. Aqueles indivíduos que concentram entre 1% e 10% da riqueza nacional. Eles fomentam o uso exploratório dos recursos naturais, por meio do consumo excessivo, por seus investimentos e por liderar as normas de consumo do restante da população. Soluções radicais. O artigo identificou duas linhas gerais de soluções de transformação das sociedades modernas. O primeiro grupo, chamado de reformista, se caracteriza por propostas que preservam as instituições dominantes do presente, como estados democráticos centralizados e economias de mercado. Esse grupo contempla um conjunto bastante heterogêneo de propostas. Elas visam eliminar o crescimento da produção e do consumo, de modo a dissociar a economia dos impactos ambientais. Incluem medidas como impostos e tributações ecológicas, investimentos verdes, introdução de rendas mínimas e máximas, redução de jornadas de trabalho, entre outras. O segundo grupo entende que as soluções implicarão em uma transformação mais profunda na sociedade, que deixariam de ser capitalistas. Uma vertente considera os estados democráticos centralizados atuais como vetores importantes para essa transformação, enquanto que outra vertente considera formas diferentes de democracia participativa. A proposta é promover a redução e modificação da economia, de forma que ela se torne estacionária, socialmente justa e em equilíbrio com os limites ecológicos. Com isso, diminuiria os fluxos de energia e recursos através de uma economia, garantindo-se o bem-estar. Entre a frigideira e o fogo. Seguindo-se a trajetória atual, o bem-estar humano e o equilíbrio natural ficarão comprometidos. Evitar esse cenário implicaria em eliminar a afluência e o consumo excessivo que comandam a economia mundial e impulsionam os impactos ambientais e sociais. As sociedades modernas se encontram entre a frigideira e o fogo. Por enquanto, a opção tem sido o fogo. Então, é isso. Esse foi o artigo. Ele deixa também aqui, no caso, citado a pesquisa presente na revista Nature, que é nomeado do inglês Scientists Warning on Affluence, escrito pelo Thomas Widman, também com outras pessoas como Lansing. Ele é bem recente, de 2020 mesmo, junto aqui do artigo, que, como eu falei, também é de 2020. Fora isso, aqui no artigo, uma coisa que eu também não cheguei a falar, é que aqui tem um gráficozinho sobre o crescimento econômico, acompanhando o crescimento no consumo de matéria-prima e nas emissões de CO2. Então tipo, se vocês quiserem ver o gráfico em si, ele estará no artigo original, que eu vou deixar o link na descrição. Como eu sempre deixo aqui na descrição o link de todos os artigos que eu leio no canal. Como eu disse, esse artigo está presente no site Ciência e Clima, produzido pelo próprio Ciência e Clima, com base no trabalho publicado na revista Nature, escrito no dia 13 de novembro, mês 11, de 2020, ano passado. E é isso. Fora isso, não tem muito lá o que falar. No caso, o nome completo da revista não seria só Nature, seria Nature Communications. Sendo que, eu imagino que todo mundo reconhece ela como sendo Nature, não como Nature Communications, por isso que eu disse somente Nature. Ele também deixa uma imagem aqui no artigo, que ele também chega a dizer de quem é a produção da imagem. Aqui, Unsplash, mais especificamente do Derek Thompson.
Aí a imagem também tem no artigo, que é a imagem assim de uma casa somente. Uma casa assim de luxo, com um barco e tudo mais. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E como eu sempre digo aqui no canal, até mais.